Sabia que se você beber água, comer bem, se exercitar, dormir bem, você vai morrer do mesmo jeito? Sejam bem-vindos! Você está no canal Curas e Magias. Eu sou a Rafa Mendes, a facilitadora deste mini curso de tarô que daremos o prosseguimento hoje com a aula número 14 do arcano número 13 da morte. Vamos conversar hoje sobre esta energia muito sagrada, mas que todos temem. E vamos fazer aqui hoje, consulente, com que você perca este medo da morte que todos têm, até porque é a única certeza que temos na vida. Mas no tarô, que é uma ferramenta de autoconhecimento que estamos trazendo aqui como uma ferramenta de cura e magia para o seu próprio autoconhecimento, para você jogar as cartas para você mesmo, se sentir preparado mais para frente. Você pode também ir consultando outras pessoas ou fazendo as consultas para outras pessoas dentro do que você tem por conhecimento e vontade de compartilhar. É na prática que aprendemos, então você vai ficar muito à vontade para abrir o jogo para você ou para pessoas que você queira também colaborar na vida, dar uma ajuda, dar um encaminhamento e uma orientação. Embora não seja um curso aqui profissional, este mini curso é um mini curso de autoconhecimento, que é para você a consulta, tá, consulente? Mas, e queridos alunos, consulentes, alunos e alunas. Então, hoje a nossa conversa é sobre este arcano muito temido, a morte, mas que no jogo do tarô traz uma conotação de alívio, de corte de situações de sofrimento, de situações estagnadas. São transformações profundas que vêm na vida da pessoa, tanto na forma dela ser, mas também na forma dela estar, nas situações, nas relações. Então traz esta poda necessária. E vamos conversar aqui em cada carta as simbologias, o que cada autor traz neste contexto da morte. Você sabe que saímos do arcano 12, pendurado ou a pendurada, o enforcado ou a enforcada, o apostolado, dependendo do autor que formos trabalhar. E ali no arcano 12, você viu bem que houve uma inversão de posicionamento, uma inversão de ponto de vista, diante de alguns sacrifícios, até mesmo conscientes, que a pessoa precisa se colocar diante da vida, diante dos impasses que aparecem, dos desafios. Então, são desafios que chegam, que invertem o posicionamento daquele arcano 12 e que ele passa a olhar a vida com uma nova perspectiva, um novo ponto de vista. E então, quando este arcano, né, quando chega nesta forma ali de consciência, neste patamar, nesse degrau da evolução, é quando ocorre uma profunda transformação na pessoa, que já vem de arcanos anteriores, né? Estamos trabalhando lá desde o arcano 0 e vamos vindo pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10. O 11, que é a força, em determinados autores, em outros pode ser a justiça, mas independente disso, vamos trabalhar aqui do arcano 11 com a força. É o momento que aquela pessoa ou o consulente que estará ali se consultando no momento do jogo está no momento tendo que superar dificuldades e que tem que trazer esta força interior. E é uma força que é despertada que nem mesmo a pessoa conhecia. E quando ela passa por arcano 12, essa força ela já despertou algo que não volta mais como era antes. E é por isso que daí vem essa inversão dos valores no arcano 12, que começa a enxergar com outros olhos a vida, as pessoas, as situações, até mesmo as circunstâncias e os próprios desafios. Muitas vezes existem sacrifícios que fazemos consciente para, no momento, nos sacrificamos porque sabemos que ali na frente poderíamos ter uma vitória, ou poderíamos ter uma virada de jogo, ou poderíamos ter ali
uma situação mais benéfica do que naquele momento, se agirmos de uma maneira impetuosa, de uma maneira ali sem pensar, sem programar, sem fazer uma estratégia, sem calcular uma rota mais planejada. Então, estes arcanos, eles vêm trazendo esses ensinamentos na caminhada do ser humano. E quando chegamos na morte, tudo isso já está muito bem consolidado, tanto que agora estamos entrando num momento, numa fase, que é uma nova fase de evolução no arcano, no jogo do tarô. É um momento que a pessoa, ela, diante de uma estagnação, diante de algumas perdas, porque a morte aqui nem sempre vai ser física. Pode ser, num jogo de tarô, quando sai o arcano da morte, se você estiver tratando com uma pessoa que é muito assim, idosa, que já está ali naquele momento mesmo da partida, ou que tá uma doença muito grave, que já não tem ali mais, né, como solucionar, que às vezes até uma doença muito grave, dependendo da fé da pessoa, ela reverte o jogo. Então, por isso que nem sempre a morte, ela traz a questão da morte física. Vou falar para vocês que de 100 jogadas que você fizer, uma pode se tratar realmente de uma morte física. 99% das jogadas que você fizer e sair o arcano da morte vai ser uma transformação. Uma morte sim, mas de algo, de uma situação que precisa ser retirada da vida, de um comportamento que precisa ser transformado, de uma situação difícil que vem ali do pendurado. Estamos no contexto do jogo do tarô, então você tem que sempre olhar as cartas ao redor. Mas nesse contexto estamos saindo do pendurado para o arcano da morte. Então aqui é um alívio. É um alívio das circunstâncias, é um alívio, é o corte daquela situação difícil, é o corte daquela situação desesperadora, é a poda do que não é mais necessário. Se você for ver aqui no tarô egípcio, tem também a foice. Mas a foice, ela está podando o trigo. E se você vê o trigo, ele tem o joio, né? O joio e o trigo. O joio está aqui, que é a parte mais dura, menos flexível, inflexível. Aquela situação dura que não aceita o novo, engessada. E aqui vem o corte, a poda deste joio, tá? Ele está aqui arando a terra, preparando o solo para novas sementes. E sempre no arcano, aqui no tarô egípcio, este arcano estará na situação intermediária, que é a física. Mas temos aqui a parte mais instintiva e temos aqui a parte espiritual. Temos também aqui a baixa espiritualidade, a espiritualidade intermediária e uma alta espiritualidade. Temos aqui também uma baixa magia e uma alta magia. Então aqui é o corte de situações que não agregam mais. É o corte de feitiços, de situações, energias contrárias aos planos da pessoa que se consulta. Energias que vêm de encontro para anular os objetivos vitoriosos da pessoa. Então aqui é um corte de uma baixa magia. Se você for trabalhar em questão, por exemplo, querer saber sobre prosseguimentos de trabalhos feitos, magias, feitiços, baixas magias, porque nem sempre a magia é ruim, você sabe. Estamos trabalhando aqui o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e de magia. Então a cura neste momento ela chega. E por isso falamos que nem sempre a pessoa, quando está doente, pode estar lá nas últimas, dependendo do merecimento, da fé desta pessoa e da missão de vida e do testemunho que essa pessoa irá dar depois da convalescência dela. É uma pessoa que pode também encontrar uma cura diante de uma doença ou diante de algo que não tem cura para o mundo humano, para o mundo físico, mas sobrenatural, algo sobrenatural que chega, entende? E corta o mal pela raiz. É isso aqui, tá? Então, aqui, quando chegamos neste arcano da morte,
E você sabe que estas figuras aqui, tanto o egípcio como o o tarô universal de White, traz as figuras, traz os números, traz as letras, aqui os alfabetos, né? Aqui nesse cantinho é alfabeto hebraico, e que aqui é hebraico com egípcio, mas voltado à questão cabalística. Então você sabe que tem, né, os trabalhos aqui cabalísticos. O número 13 é um número cabalístico, é um número de transformação, é um número muito forte. E inclusive a soma dele dá o 4, que é o total poder sobre a matéria. E a morte tem este poder sobre a matéria, porque a morte é a única que comanda todas as situações, como falamos aqui. E não importa o grau, o nível, a consciência, o status da pessoa, esta morte ela vai tocar a pessoa, esta transformação ela vai tocar a pessoa. No momento que for necessário, esta pessoa deixar para trás o supérfluo, o que não cabe mais para o seu caminho, para o seu destino. Estamos aqui num novo patamar da evolução no jogo do tarô, que se inicia agora com este arcano 13, finaliza com o arcano 12 e inicia com o arcano 13. É uma nova forma de visão que nunca mais volta à mesma e que traz a transformação. São situações que a pessoa não via e a pessoa passa a ver. São situações que a pessoa não sentia e passa a sentir. E não tem mais como voltar o que era antes. Por isso tem esta poda. E é uma poda que é uma renovação destes valores. É uma renovação deste princípio. É uma renovação deste ser que estará envolvido na consulta ou lidando com as pessoas envolvidas na consulta, certo? Na alta espiritualidade, você pode ver pássaro, que fala da ressurreição, que fala do renascimento, que fala da libertação, fala de voar e de se colocar acima dos desafios, de dominar estas circunstâncias, assim como a morte domina esta matéria. E aqui podemos estar falando também de superar estes desafios, das perdas que já ocorreram, porque as mortes, elas podem significar questão física, mas também pode significar a perda, a morte de um amor, a morte de uma dedicação, a morte de um patrimônio, a morte do dinheiro, a morte da confiança, a morte de um ser anterior para se transformar num novo ser. Todo dia nos transformamos, todo dia morremos e nascemos, todo dia renascemos para uma nova vida, para uma nova oportunidade de ser diferente e de ser melhor. E é essa a interpretação do arcano 13, seja em qualquer arcano, em qualquer tarô, em qualquer autor que você for trabalhar ou se utilizar, a leitura básica é esta, que a morte no tarô, ela vem como uma transformação, uma profunda transformação. Inclusive, estas perdas que podem ocorrer, que já vem do arcano 12, do pendurado, que a pessoa se coloca ali, é colocada ou se coloca num sacrifício, trazido pela vida ou pela pessoa mesmo, por vontade própria, e a pessoa, ela tem ali uma situação de abrir mão de algumas situações, de uma abnegação, né, de uma resignação, de algo que é uma renúncia até, muitas vezes, tá? No arcano do pendurado. E quando entramos no arcano 13, já é algo que vem mesmo da vida, é algo que já vem do destino, é um corte que vem do destino, porque aquela pessoa já passou o que ela tinha que passar, ela já aprendeu o que ela tinha que aprender naquela situação difícil. Então vem o esclarecimento, vem o sol, vem o renascimento, né? Que você vê aqui atrás, nesta carta aqui, este sol aqui do renascimento, tá? E renasce para uma nova vida. São muitas vidas dentro da mesma vida. Então, aqui, consulente, as mortes que podem existir diante destas perdas podem levar a pessoa que não aceita, né? Que daí já é o lado sombra da carta, que toda carta tem, que é o lado da noite escura da alma.
Esta carta, ela simboliza o lado da noite escura da alma que todos passamos diante de alguns fracassos, diante de algumas derrotas, diante de alguns desafios que todos estamos, assim, na iminência de poder ter na vida, entende? Todos estamos vivendo numa jornada evolutiva que ninguém escapa aos aprendizados e os desafios da vida, independente se a pessoa é muito estudada ou pouco estudada, se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se a pessoa tem um cargo elevado na sociedade ou se a pessoa tem um cargo mais humilde, se a pessoa merece ou não merece. Aqui, na verdade, são lições de alma, lições kármicas, dármicas, lições de outras vidas, de antepassados, e que chega, sabe, para uma resolução final. E com isso a pessoa consegue esclarecer toda a questão em si e se lançar para uma nova etapa da vida. E vem este corte, vem esta poda do que já não é necessário, uma poda do passado, uma poda até mesmo do que você carrega do passado, carregar somente as lições boas que te fazem bem, que te fazem forte, que te fazem evoluir, que fazem você lembrar da vitória que você já teve, das vitórias que você já teve diante de algumas derrotas, diante de alguns fracassos, mas que você conseguiu superar tudo e que está aqui hoje, como até mesmo uma sobrevivente, um sobrevivente de tantos desafios, de tantas situações, de tantas amarguras, de tantas perdas, que pode já ter vivenciado nesta vida ou em outras vidas. Tá certo, consulente? Então, entramos no propósito do autor do Diário de uma Bruxa, que é esse aqui, o Tarô das Bruxas, que traz esta morte, né? Um senhor aqui, uma figura de preto com uma faca na mão, que é uma foice, mas é uma faca aqui de 2 gumes, né? Aqui uma porta aberta e aqui uma porta fechada, que é exatamente isso. Algo que sai de uma fase para entrar numa outra fase. E este fio, a linha do destino, que você vê que não está sendo cortada, mas está na iminência de ser cortada. Ou seja, todos podemos estar aí a um passo de ter alguma lição como essa, de um desafio como esse. Ninguém está imune a isso. Então, aqui existe uma porta aberta que é referente a estas situações que vão ficando para trás, de estagnação, de perda, de uma situação mais difícil na vida, e vem, né, como uma linha do destino, uma poda do que não é necessário, se for necessário cortar, inclusive, porque ela que ainda não cortou, ela está para cortar, então é algo que há que ser racionalizado através de uma inteligência divina, mas trazendo sim para sua experiência se há necessidade ou não desta poda. Geralmente há. É como uma planta, para ela crescer mais forte tem que podar aquelas que estão folhas que estão mais secas, os galhos secos, e a vida é assim também, para não acumularmos situações que não são necessárias. E então tem aqui uma outra porta para poder ingressar, que irá se abrir à medida que este ser der o seu passo. E entra numa nova etapa da vida, tá? Que vai depender também do livre-arbítrio aqui. E quando esse livre-arbítrio, ele pode ser manipulado, como falamos, por energias, ou pode estar sendo manipulado por feitiços e energias, que vimos aqui, é um corte disso. É uma neutralização de forças contrárias, de feitiços, de intenções maléficas, tá? Que pode ter feito, sim, a pessoa ter perdas ou entrar numa noite escura da alma. Pode ser por terceiras energias, mas pode ser pela própria experiência de vida da própria pessoa que está se consultando, tá bom? Então, aqui, esta figura demonstra essas 2 etapas da vida, né? Que passa por este meio aqui, que é o fio do destino, que é o momento onde a morte vem e ceifa isso. Quando ela ceifa isso, é o momento que acaba a situação.
Então aqui tem ainda como reverter algo para transformar, tá? Por isso falamos que nem sempre quando vem a morte, realmente é uma morte física, é uma morte de algo que pode chegar ao fim. Chega ao fim o quê? Uma etapa. Chega ao fim, digamos, um relacionamento, se for tratar de um relacionamento com esta carta, é um relacionamento que se transforma. É uma pessoa que se transforma dentro de um relacionamento. Se for numa família, é uma pessoa que se transforma perante a família. Se for um trabalho que pode chegar ao fim, é o fim de uma etapa daquele trabalho, que não estava muito bem, que estava estagnado, que não estava mais trazendo aprendizado. E aí vem a morte e poda aquilo, nem que seja para perder um trabalho, para logo em frente ganhar um melhor. Como falamos da questão do arcano 12, da estagnação. Às vezes você dá uma parada, se coloca em sacrifício porque sabe que você ou continua algo que é sacrificante porque você sabe que ali na frente você vai ter a recompensa daquele teu esforço. Então é um sacrifício consciente, você olha as coisas numa outra perspectiva. Você olha com outros olhos, os olhos espirituais. E geralmente é os olhos que ninguém vê. A maioria não vê. São poucos que olham com os olhos espirituais. Então entramos aqui no Tarô Gatos e Oráculos, que fala, né, da morte também. E traz aqui a questão da foice. Aqui é um felino que representa uma energia anciã, de sabedoria. E que você vê aqui embaixo várias caveirinhas. Tem aqui os alfabetos também. Neste tarô trabalhamos com o alfabeto egípcio, que é o primeiro alfabeto, né, que temos na história da humanidade. Temos o nosso próprio alfabeto aqui, que vem fazendo a tradução do alfabeto egípcio. Tem também ligação aqui com a questão do tempo. Se você vê a ampulheta e o relógio, é como se o tempo tivesse chegado. É como se o destino se concretizou e chegou a hora do esperado. Se uma pessoa que espera por uma resolução, por um fim de uma etapa, por uma questão até de uma fase muito assim pesada, difícil, algo que a pessoa esperou muito para chegar naquele momento, é o momento que chega. Esse momento ele é abreviado, ele chega. Inclusive nem tanto abreviado, mas é o momento que a própria espiritualidade, se você perceber, tem duas velas aqui que significam a espiritualidade. Aqui é o tempo da espiritualidade, que é diferente do nosso tempo. Né? O nosso tempo humano é diferente do tempo espiritual, do tempo que a espiritualidade quer trabalhar em nós. Mas eu vejo que aqui é um tempo que chega, é um tempo que chega da poda, do que não serve mais. Aqui várias caveirinhas no chão, deixando uma lição de aprendizados do que deve se deixar para trás. Existe aqui uma poda de uma materialidade, existe aqui poda também de pessoas da vida, existe poda de situações que são retiradas, às vezes nem porque nós queremos, mas é algo além, é algo maior que vai afastando as pessoas do nosso caminho. Quando esse destino se concretiza, quando os ciclos se finalizam, quando aprendemos o que temos que aprender com a outra pessoa, então finaliza o ciclo, vem a poda, né? E a foice aqui deste ancião felino, dizendo: chegou a hora da poda, chegou a hora da transformação, chegou a hora de você olhar as situações como elas verdadeiramente são. Já passou o tempo de você levar situações que já não condizem mais com a sua conexão energética. A espiritualidade aqui está sob o comando. Então aqui existe um equilíbrio, né? Que é o equilíbrio que se faz aqui nesta caveira, quando estamos falando, quando ela se neutraliza. Aqui chega um equilíbrio das forças, porque é uma igualdade. Quando você se coloca diante da morte, você não tem o que fazer, você tem que se render. E é esta neutralidade que chega aqui, este equilíbrio que chega. Quando você já fez tudo o que podia fazer, já não tem mais o que se fazer, você se rende ao momento, aceita o momento, aceita a circunstância, aceita a dinâmica, esclarece por que esta dinâmica está acontecendo ou para que esta dinâmica está acontecendo e o momento
da finalização deste momento chega e ilumina, né? Ilumina. Aqui é como se você não encontrasse uma luz no fim do túnel. Aqui a pessoa em si é a luz do fim do túnel. Pode estar uma luz apagada? Pode, mas é a partir desses trabalhos interiores de autoconhecimento que a pessoa vai iluminando o seu interior e conseguindo entender as circunstâncias que passa na vida, não se colocando como vítima das perdas das circunstâncias ou diante da própria morte, mas se colocando de igual para igual, no sentido de aceitar, de saber que está sobre esta energia e tem que se render sobre este poder. E é se rendendo neste poder, é quando você entrega a circunstância, quando você aceita essa circunstância, é que você consegue neutralizar as forças contrárias. É quando você se rende ao que você está assim com dificuldade de aceitar. É quando aquela situação difícil de você desapegar, você consegue desapegar. E aí vem a transformação de uma forma até mágica, mas é um trabalho, né, que vem sendo feito tanto na vida da pessoa que está se consultando, como da pessoa que ela pode estar lidando na consulta. E que já vem desses trabalhos, desses arcanos anteriores, porque para uma pessoa sair numa consulta o arcano da morte é porque a pessoa está realmente numa profunda transformação e que trabalhou para isso, certo? É alguém que já vem aí de muito e muito tempo trabalhando para isso e chegou o momento da concretização desta alma, deste ser, chegar aonde buscava, nesta igualdade, nesta neutralidade, nesta poda do que já não serve mais, neste entendimento, abrindo mão, num desapego que não vai sofrer com isso. Pode sofrer porque tem o lado sombra, e daí a pessoa cai na noite escura da alma para poder entender, se volta para dentro, começa a refletir o que está acontecendo ao seu redor, por que está acontecendo isso, para que está acontecendo isso ou aquilo, entende? E vai entendendo que tudo é uma dinâmica da vida, os ciclos da vida, e renasce para um novo momento. Pode até recuperar as situações aqui que foram perdidas, tá? Aí chegamos no tarô dos orixás, que o autor entendeu aqui que neste arcano caberia, no arcano da morte, a figura do Baba Yaga. Baba Yaga é um ancestral venerável no culto aos orixás. Não é um orixá propriamente dito. Como eu sempre falo, quando estamos trabalhando com orixás, não trabalhamos propriamente, assim, especificamente com a espiritualidade. Porque o orixá é ancestralidade. Então, quando estamos falando, por exemplo, de uma incorporação, tá? Ou digamos numa umbanda, porque aqui não tem a linha, né? Quando falamos de orixá, não tem se é umbanda, candomblé, culto africano. Falamos da força da natureza em si, que não tem uma patente, que não tem algo que seja alguém dono destas forças. Quem é dono destas forças é o Criador, é a criação, né? Os primórdios da existência. Então, a própria Mãe Terra, né, que traz estas forças para trabalhar, e o próprio universo também. Então, aqui nós temos que saber diferenciar. O culto ao orixá é ancestralidade e ele pode estar ligado com uma espiritualidade. Quando temos uma incorporação, por exemplo, digamos numa umbanda, que a pessoa está trabalhando com almas, com espíritos, ou na mesa branca, ou na umbanda, ou em qualquer linha dessas que atuem mesmo com almas, com espíritos, incorporações podem ser feitas com espíritos externos, se utilizando através da frequência no corpo da pessoa, entende? Agora, quando se trata de orixá, não é uma energia externa, é algo interno, por isso que é ancestral. E por isso que a espiritualidade, ela se complementa com a ancestralidade, certo? E aí nós vamos ver aqui como ela se complementa no Baba Yaga. Porque aqui é uma ancestral venerável de um ser que já esteve na Terra encarnado e com a sua individualidade que alcançou de espírito, através das suas experiências, das suas vivências,
até mesmo da sua entrega para a espiritualidade. É uma pessoa que individualiza o seu espírito. E ocorre um ritual aqui no Babegum, nessa situação dos cultos a orixás, que é uma situação que é invocado um espírito, né, ancestral, é invocada a ancestralidade através de um espírito individualizado que vai estar se manifestando aqui neste cenário. Aqui é uma vestimenta, tá? Que é feita, e quando você tem a invocação desse ancestral venerável, ele acaba dando movimento nesta vestimenta. E isso aí, no culto africano, se você for verificar, você pode procurar até no YouTube, sabe, conhecimentos assim de outras fontes. Você vai perceber que quando essa vestimenta ela se levanta, quando ocorre esta invocação deste ancestral venerável, que é um espírito individualizado, ele se manifesta através dessa vestimenta, e você vai ver a vestimenta se mexendo sem ter ninguém dentro. É físico, é um espírito que se manifesta, tá? Mas isso ocorre, né, dentro deste culto. É claro que existem alguns seres que são submetidos nesta egrégora ou neste culto, que às vezes usa vestimenta com alguém, né, dentro, tanto é que você vê as perninhas aqui, mas como uma simbologia de estar aqui trazendo um culto, uma homenagem, uma oferenda, um trabalho para este ser venerável, entende? Ou para os envolvidos ali que busquem, né, uma cura, busquem ali uma evolução, o conhecimento da sua própria ancestralidade e da sua própria individualidade como espírito, entende? Porque o orixá em si, se você for, por exemplo, ver uma incorporação de espiritual, digamos, no candomblé ou no culto africano, é diferente da Umbanda e de outras linhas, mesa branca e tudo mais, porque aí não é espírito, é força da natureza. E o único momento que a espiritualidade toca a ancestralidade é quando estamos neste culto do Baba-Yagu, certo? E, por outro lado, a questão do orixá pura, da força da natureza pura, é uma ancestralidade, porque ninguém incorpora o vento, ninguém incorpora a água, ninguém incorpora o fogo, certo? Incorporados podem passar dentro do fogo, mas aí que eu digo, a incorporação que ocorre no orixá não é uma incorporação de espírito de fora, como ocorre em outras linhagens espíritas. É uma questão que ocorre de dentro para fora, tanto é que ocorrem as iniciações para que possa despertar uma força da energia vital, da essência daquele ori daquela pessoa. Então é de dentro para fora, não é algo que incorpora de fora para dentro, é uma energia que já tem dentro da pessoa, porque somos constituídos sim pelos elementos da terra, pelos elementos do universo, certo? Temos na nossa Constituição a água, temos na nossa Constituição o fogo, temos na nossa Constituição o ar e temos na nossa Constituição a terra. E também na parte mais etérea, nós temos também, que é o éter, né, do universo, que é a energia mais sutil. Somos feitos de pó de estrelas também, somos feitos com a matéria-prima que é utilizado na criação primordial do próprio universo, da Terra, dos planetas e de tudo que existe. Então, aqui tem que saber diferenciar esta situação. Por isso, aqui é trazido na questão da morte do arcano 13, foi entendido o Baba-Yagu. Porque o Baba-Yagu é uma ancestralidade, é um ancestral venerável, mas que traz a energia de um espírito individualizado. Orixá, na sua essência, tá?
como estou falando, nós já tivemos nós temos a nossa Constituição, as forças da natureza. Então existem mitos, lendas que orixás já tiveram também encarnados na Terra. Forças muito poderosas, assim como deuses e deusas e mestres que hoje são ascensos, entende? Mas é cada um no seu quadrado, para a gente poder entender bem as forças das energias, para trabalharmos com essas forças ao nosso favor. Porque tem isso também, quando estamos diante de cultos, principalmente cultos de orixá, de forças da natureza, de espíritos, de almas, nós temos que ver muito bem como estamos lidando com essas energias, para que a gente não cause a ira destas forças, porque muitas vezes estamos lá trabalhando, fazendo um culto, uma oferenda, invocando uma força, mas ao invés dessa força vir para nos beneficiar, esta força pode vir até como uma ira, para nos colocar no nosso devido lugar, entende? Então por isso que é muito importante entender as diferentes formas e vibrações das energias, e por isso aqui, tanto no canal como no próprio curso, mini curso do tarô, nós não trazemos as religiões, as secções religiosas, mas sim tratamos a espiritualidade como um todo, porque a espiritualidade, ela é una. Quem traz as diferenças, as secções, as formas diferentes de se tratar uma espiritualidade, que colocam através de religiões, é o próprio homem, certo? Porque na espiritualidade não tem essa divisão. Na espiritualidade existem as frequências energéticas e que nós precisamos aprender a trabalhar. Se quisermos nos darmos bem na vida como um todo, temos que, se não quisermos trabalhar com isso, ao menos respeitar, conhecer para respeitar e também não ter medo, porque é esse o nosso objetivo de hoje, perder o medo da morte. Então, aqui é uma morte que volta à vida, é um espírito individualizado que volta à vida para trazer o seu testemunho. E com uma vestimenta mostra o poder do espírito sobre a matéria. E esta foice, como vem em outros oráculos, em outros tarôs, também é a poda, né, aqui do que realmente não é necessário e uma forma de dizer que tem uma supremacia do espírito diante da matéria, que tudo vem desta questão mais espiritual. Então, a ancestralidade masculina, quando é se tratada no culto aos orixás, é o Babegum. E temos a ancestralidade feminina, que é conhecida como Iami, que são as detentoras dos poderes da terra, a formadora da mãe terra, a própria mãe terra. Então, que pode ser também ali divididas em comunidades, tá? E tem várias comunidades que são conhecidos como Ebé. Então, tem a comunidade Geledé, a comunidade Babegum, a comunidade Oboni, a comunidade, várias comunidades que desde os primórdios são consideradas secretas. Não é qualquer pessoa que tem acesso a esses conhecimentos. Por exemplo, como se faz reviver um espírito individualizado de um ancestral venerável. Nós sabemos que acontece, mas só os iniciados podem saber o que ocorre através desse segredo e deste mistério. Entende? Ocorre que tem algumas situações que não ocorrem as iniciações. Por exemplo, a ancestralidade masculina e uma ancestralidade feminina, propriamente dita, não é uma iniciação, né? Ocorrem alguns pactos, ocorrem algumas cultos, reverências, mas em si, as iniciações, né, podem ocorrer, por exemplo, com as sociedades Obomi, que são os filhos da própria Yamin, da Mãe Terra, né? Que daí tem uma história que brigavam entre si. Yamin teve 16 filhos e tem um mito dos orixás que fala sobre isso, e 2 deles brigavam e ela não sabia por que brigavam tanto, e foi quando ela fez estes seres fazerem um pacto. Então é um pacto Obomi, que fala sobre os espíritos da terra. Então é uma divindade, né,
que traz a questão do culto aos espíritos da terra e que por muito tempo foi feita secretamente. Até hoje existe este culto de forma mais secreta, de forma mais fechada, apenas para os iniciados, tá? E que traz essa questão da superar rivalidades, superar discórdias, superar inimizades, principalmente entre irmãos, entre famílias, entre amizades também, entre relações da própria humanidade, porque a própria humanidade é uma família humana. Então traz o abrandamento de trazer aí uma moderação nas relações. Então aqui o Babegum, que fala da ancestralidade masculina, traz uma poda aqui realmente do que não é necessário, inclusive aqui trazendo, né, na outra mão, como se fosse um instrumento, que é um instrumento musical mágico, que fala também do ritmo, de que cada um também tem seu ritmo. Inclusive, esta invocação se faz ao som de tambores, ao som do ritmo da música que permeia toda a criação. Então, consulente, aqui é uma ancestralidade que é trabalhada neste arcano da morte, que é o Babegum, e daí eu já trouxe para vocês como se trata uma ancestralidade feminina também. E que pode ocorrer as iniciações dentro das sociedades secretas, por exemplo, o Obome, tá? Mas não das forças em si, certo? Aí o que ocorre é algumas interpretações que as pessoas fazem erroneamente, mas isso não vem ao caso neste momento, tá? Porque aqui nós estamos falando de linhas de atuação, linhas de religião, nada. Estamos falando da força aqui como um todo, uma força primordial da existência e que é uma questão ancestral e que neste momento a questão do orixá, como estamos trabalhando o tarô dos orixás, é um momento que a ancestralidade se encontra com a espiritualidade, tá? Porque a questão do orixá, eu sempre falo, repito e afirmo, ela trabalha ancestralidade. Aqui você vai trabalhar questões de antepassados, vai curar feridas de antepassados, porque às vezes as pessoas têm uma doença que é crônica, que já vem de antepassados. Quando você corta uma ligação ancestral ou de antepassados, que traz uma maldição ou algo maligno ou algo que não faz as pessoas daquela família evoluir, você pode fazer este corte. Esta foice vem representando isso, que é um corte, é uma poda do que não serve mais para o momento, para o tempo em que estamos e que trazemos de uns antepassados, que trazemos de uma ancestralidade anterior, tá? E que pode ser sim revista, pode ser modificada, pode ser alterada, mudada e transformada, dependendo ou também se a pessoa está flexível ao conhecimento, com a cabeça aberta, com o uri trabalhado para isso, como vemos aqui, né? É uma poda aqui do que é engessado, do que é duro, do que não ajuda a crescer, do que mantém ali, sabe, aprisionado num jeito de ser, num lugar, numa forma de atuar, sendo que aqui traz uma manifestação de transformação. Então é isso, consulente. Aqui nós temos a questão da morte, que independente do tarô que você for utilizar, a figura, a interpretação que você irá fazer, a base dela é essa. É uma profunda transformação que a pessoa está passando e que ela aceitando, ocorre um renascimento, uma neutralização de energias contrárias e, né, uma igualdade de forças para poder adentrar numa nova fase da vida. É uma superação aqui de perdas, de derrotas, de situações constrangedoras. É um modo de se comportar que fica para trás. É uma maneira de ser que é podada, transformada. Então, independente aqui do autor que você for trabalhar, é esse. O momento chegou de uma profunda transformação. E quando a pessoa não aceita, é quando ela entra no lado escuro da noite
que aí ela tem que se interiorizar para estudar dentro de si o porquê e para que está acontecendo esses cortes e estas perdas no seu destino, para que possa ocorrer esta cura, essa transformação e esta magia acontecer. E trazer para si o que é melhor dos seus ancestrais, dos seus antepassados, das suas vidas anteriores, do seu espírito individualizado diante de uma consciência coletiva, da sua forma de ser, da sua experiência de ser individual diante de um mundo que temos que tratar uma sociedade, uma coletividade, para que possamos estar em harmonia com os opostos. E, se for necessário, claro, fazer as podas, os afastamentos devidos e as transformações que a própria circunstância, o próprio destino traz para ser feito. Então, consulente, do arcano da morte, saímos para a temperança, que é o arcano 14, que será a nossa próxima aula. A nossa aula 15, que falaremos do arcano 14, da temperança. Que aí entraremos realmente na cura propriamente dita, na moderação desses opostos, na cura do que ficou ali no excesso e que ainda está naquele momento da poda, que ainda está naquele momento de verificar porque houve esta poda, porque houve esta perda, esse entendimento que vem diante das circunstâncias para uma forma mais moderada de ser na vida. A cura das doenças, né, com a temperança, a cura que o tempo traz, porque a temperança ela é o tempo e a esperança. Então, muitas situações, elas se curam com o tempo, elas se revelam com o tempo. E aí, na temperança, nós entraríamos neste momento, nesta energia, neste nível de consciência, que é o abrandamento, é o tempo que cura, é a poda necessária que ocorreu, mas que pode ter deixado algumas feridas e que precisa do tempo para cicatrizar. Precisa do tempo para entender, e com o tempo vem o esclarecimento e as revelações necessárias para entender o que aconteceu muitas vezes lá no passado, lá no momento que você passou por aquilo, daí chega um momento da sua vida que você consegue entender. Ah, eu entendi porque aquela pessoa agiu daquela forma. Ah, eu entendi porque aquela pessoa saiu da minha vida. Eu entendi porque aquele emprego não deu certo. Eu entendi porque aquele caminho que eu estava indo acabou repentinamente, algo me tirou daquele caminho. Eu entendi porque as pessoas foram afastadas da minha vida. Eu entendi porque que eu tive aquela perda, porque no final aquilo não foi perda, aquilo foi um livramento. Eu entendi porque aquela situação se neutralizou. Porque eu mudei o meu comportamento, eu mudei a minha forma de ver a vida, eu desapeguei do que não era assim tão profundo, eu desapeguei do que era mais supérfluo, do que era superficial, eu me desapeguei do que era falso. Então é por isso que veio aquela mudança, então vem o entendimento. E isso é a temperança, que iremos estudar na próxima aula. E já te convido, consulente, a vir comigo. Quando você chegar neste momento e verificar se você estiver fazendo realmente a dinâmica, você vai ver que agora vem um alívio das circunstâncias mais pesadas, amarradas, estagnadas, seja por magia, por feitiço, falsa magia, por feitiço, seja por olho gordo, seja porque alguém não quer que você ande, seja por você mesmo que se enrolou diante das circunstâncias, seja porque a própria vida, como aprendizado de alma, trouxe algumas lições difíceis, alguns desafios a serem superados. E aí você vai perceber e sentir que agora vem um alívio, uma transformação. Tudo se transforma e tudo renasce numa nova dinâmica, numa nova forma de ser, num novo cenário, numa nova energia, um renascimento, algo que renasce.
E é isso que você vai sentir se você estiver confeccionando o seu próprio tarô, que é a nossa dinâmica de confeccionarmos o nosso próprio tarô. Então, você vai agora perceber que estamos entrando numa nova etapa de uma transformação profunda. Aquela noite escura da alma, você vai perceber aquela luz do fim do túnel, que na verdade, a luz do fim do túnel é você mesmo. Somos nós mesmos, a luz de qualquer fim do túnel, porque qualquer fim, qualquer quebra de ilusão, qualquer situação de perda, voltamos a nós mesmos. E quando voltamos a nós mesmos, é o melhor momento da existência, porque aí é o momento que a gente se ilumina, é o encontro com a nossa alma, com o nosso ser divino. É o encontro com a nossa existência, é o encontro com o nosso próprio destino, o nosso próprio caminho. Então, não tem encontro mais lindo do que o encontro com nós mesmos. E este momento, quando entramos nesse arcano da morte, é este momento. É o momento que ocorre esta luz, ocorre este esclarecimento, vindo de uma espiritualidade, mas que foi buscada pelo próprio consulente, pela própria pessoa que se consulta no momento. Tá certo? Isso, consulente, muito lindo, é uma energia muito maravilhosa, então para você ver que a morte nem sempre é o fim e que tudo que chega a um fim logo inicia novamente. E mesmo que seja aquele 1% da morte física, é algo que termina para iniciar num novo plano de existência. O que não nos deixa dúvida, a existência do Baba Yaga. E é isso, consulente. Vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima.